oi, oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. E hoje, para falar de cocriação, um tema que tem meu coração, com a minha grande mentora, Juliana Romantini. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui, contribuindo para esse tema, né, que é tão importante para as nossas vidas, né, que é sobre o planejamento dos nossos sonhos e realizações. E vir falar num podcast que eu amo, né, que é o Mentes Brilhantes, que tem aí permeado famílias, né, proporcionando cura, alívio e aconchego. Então, é uma honra estar aqui. Que delícia, muito bom. A Juliana é treinadora corpo e mente, graduada em educação física e pós-graduada em reabilitação cardíaca e grupos especiais. Foi professora e gerente da Academia Companhia Atlética, possui formação pela metodologia Nuno Cobra, treinador do Ayrton Senna, e é especialista em Mindfulness pela Unifesp e certificada em Medicina do Estilo de Vida pela Harvard. Ju combina ciência, prática e cuidado humano para transformar vidas e promover equilíbrio e saúde em cada etapa da jornada. Eu sou prova viva disso e eu não poderia terminar o ano sem trazer quem me transforma tanto e quem contribui para transformar inclusive a minha família, porque eu forte, eu torno a minha família também mais forte e por isso eu trago Juliana de presente para sua família nesse episódio também. E Ju, quando a gente pensa em final de ano, todo mundo gosta de fazer ali as suas metas, né, para o novo ano e a listinha de resoluções. Mas eu também tenho percebido, pessoas desesperançosas em fazer a sua listinha, porque parece que o ano termina e essa lista ficou lá na gaveta e ninguém viu e ninguém nem lembrou dela, né. Então eu tenho permeado algumas famílias que fazem à risca, mas não necessariamente concluem o que precisam, e algumas mais desesperançosas. Agora, conta pra gente o valor disso. É importante fazer lista de metas? É melhor não fazer? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Como funciona tudo isso? Sim. Cocriar tá um pouquinho além de você criar metas, Tá. né? Imagina que criar metas está aqui, né, no plano mental, né? Tá muito relacionado a resultados, tal. E cocriar tá baseado num alinhamento com o coração, com o sentir, com aquilo que você quer e aquilo que é possível agir em relação à sua vitalidade, né? Aquilo que você de verdade sente que quer. Então, quando muitas pessoas, né, escrevem lá num papel e fazem uma ação ali no final do ano, né, muitas delas estão no automático, né? Não pararam para mergulhar, refletir, sentir se aquilo é de fato o que você quer ou se você está sendo levado por algo em que as pessoas ao seu redor querem, ou que pessoas da sua família ficam lá vibrando na sua orelha. Mas e você de fato, né? O que você quer? E isso acontece também com as crianças e com os adolescentes, né? Que muitas vezes nem podem ter querer, né? Porque aquilo já está tão planejado para o próximo ano, os pais já fizeram tudo tão, né? Ó, você vai para essa escola, você vai viajar assim, tal. Então, ensinar as crianças a também perceber, sentir, né? Se organizar a partir do seu querer é muito importante, porque isso vai guiar a trajetória e a esperança que eles vão ter na vida. Muito bom, isso vai muito de encontro com o que eu tanto acompanho das famílias em consultório, porque, muitas vezes essa lista de resolução ela é do pai e da mãe. Sim. Os filhos sequer imaginam, então as coisas no ano vão acontecendo e esse filho precisa, na verdade, viver o planejamento do outro, né. Esse é um obstáculo pra realização, por exemplo? Lógico, né? Tudo que você vai cocriar, ele tem que ter uma conexão com a família, já que você faz parte de uma família, Tá. né? Então, eu tenho 2 filhos, né? Marido, eu não posso querer cocriar, morar em outro país e a cocriação do meu marido ser ficar onde estou. Em algum momento nós vamos destoar. É por isso que uma família, ela convive com os seus sonhos, né?
mas não necessariamente todos os meus sonhos precisam ser com todas as pessoas ao lado. Tá. Então, isso é importante. O que vamos sonhar juntos, né? Então, por exemplo, nesse último ano, nós elaboramos na minha casa uma viagem em família, aonde lá a gente foi estruturando os sonhos de cada um, Tá. né? Então, isso é importante, porque todos estão incluídos. E se não desse para incluir todos, a gente incluiria, né, quem ficasse de fora em algum outro momento ou em algum outro ano. Então, incluir-se, né, dentro disso tudo na família é importante. Mas alguns sonhos que eu realizei esse ano não diziam respeito nem ao meu marido nem aos meus filhos. E eles saberem disso também foi muito importante, porque Tá. eles respeitaram o meu movimento, eles entendiam o meu esforço, os dias que estava difícil, e eles sabiam o porquê eu estava fazendo aquilo, Que legal. né? Uhum, uhum. Então, a trajetória de você descobrir o que você quer cocriar é individual, mas realizar sonhos em família é imprescindível, Que né, para a gente legal manter essa isso. conexão. Mais uma vez, é um olhar, em cada momento com uma perspectiva diferente, né, mas você precisa se perceber na família, mas também como indivíduo, né. Sim, Porque você é forte, você consegue fortalecer ainda mais esse sistema, porque a família é um sistema, né, sim. Ju? E quando todo mundo participa dessa construção de sonhos, de concretizar, a própria concretização vai ganhando força, porque todo Uhum. mundo contribui, coloca algum esforço nisso tudo, né? Sim. Eh, Me veio na cabeça agora aqui um caso de um aluno, né, em que a filha eh, passou a querer praticar jiu-jitsu, pequenininha, né, acho que ela tem 8, 9 anos, praticar jiu-jitsu, que era um esporte do pai, né, de alguns anos antes. E aí, ela foi indo nas aulas, gostando, e surgiu o sonho dela participar de um torneio lá, né, tá, de um campeonato. E o pai, nesse movimento, voltou para o jiu-jitsu, né. Então, que legal. veja como a conexão entre eles fortaleceu demais, e isso passou a ser uma realização daquela pequenininha, e eles juntos passaram a realizar. Então ele também Muito bom. passou a participar, né, disso, e no mesmo dia ganharam medalhas Ai, que junto, legal. tal. Então, o quanto isso fortaleceu o vínculo, fortaleceu o propósito, Uhum. e aí, isso é muito importante da gente validar o querer de cada pessoa da nossa família, Sim. né. Na mentoria de pais, eu falo muito sobre um processo de reunião familiar. Uhum. Então, quando estamos, por exemplo, com um problema na empresa, a gente faz uma reunião. Quando nós precisamos anunciar alguma mudança, fazemos uma reunião. Tudo que tem, estamos com problemas na escola do nosso filho, marcamos uma reunião com a diretora. E em casa, a gente não marca reunião. Em Uhum, casa, as coisas só vão acontecendo como se todo mundo precisasse, de alguma forma, descobrir o que está acontecendo. uhum, E a falta desse momento, da reunião familiar, vai distanciando o discurso. uhum, Cada um fala uma língua e vira uma grande torre de Babel, né. Então quando você fala sobre conciliar os planos, talvez uhum. uma boa ferramenta seja usar uma reunião familiar para isso, né. Sim, Será que nossa família sabe dos nossos sonhos? sim. Será que nossa família sabe aquilo que a gente deseja? Uhum, Não sei se eles sabem de tudo que é importante pra gente, porque talvez a gente não tenha falado, sim. né. E é muito bacana que uma outra coisa que eu ensino sobre cocriação é que todos nós temos um campo vibracional, né? Tá. A própria psicologia já ensina pra gente, né, sobre isso e como a gente magnetiza aquilo que parte do nosso coração em forma de emoção. E aí, quando você tem um sonho traçado, quando você tem um objetivo real, você dá passos em direção e com emoção para que o dia a dia, a rotina aconteça. Então, o nosso sonho, ele norteia a nossa rotina. Porque às Tá. vezes a rotina ela acontece, né? E eu digo a rotina de pais mesmo,
sem um real propósito, né? Ah, o propósito é criar meu filho, o propósito é tal. Mas ter propósitos reais que partem do coração não são algo no automático, que é o que muitas pessoas estão vivendo, né? Ah, eu raciocino, não é sobre inteligência, é sobre o sentir. Uhum. Então, cada vez mais eu venho conduzindo essas famílias a, por 21 dias no final do ano, né, fazerem um programa em que a gente mergulha dia após dia, com pouquinho tempo, 5, 10 minutos, e a gente vai mergulhando numa trajetória do ano anterior. Então, eu Tá. vou fazendo uma avaliação, eu vou repensando algumas partes. E para um pai e uma mãe que tem a sua verdade muito bem esclarecida, tem o que passou nesse ano bem resolvido. Porque o que não está bem resolvido, na hora da retrospectiva, eu já vou percebendo, Uhum, né? uhum. E aí é muito interessante isso, que eu sempre conduzo. Olha, se você percebeu uma emoção, né, que você sente de angústia, né, de muito medo, anota isso, Uhum. porque isso é algo que precisa ser resolvido, olhado, e é o que vai fazer impulsionar o seu próximo ano, né? E Sim. talvez destravar uma grande realização da sua vida. Uhum. Então, o quanto é importante os pais terem as suas ações, suas realizações bem-sucedidas, para que os filhos não arrastem isso. Então, Uhum. você vê a frustração de pais, muitas vezes destrói a criação dos filhos. Nossa, muito, muito. Eu desejei, não alcancei, e aí eu não tenho força, eu não tenho É, energia, até para a própria entrega da relação, né. E sim. aí vira um ano difícil, um ano pesado, e na Uhum, verdade não nada disso fala sobre a relação, e sim não, sobre esse indivíduo, né. O é, seu programa de cocriação, ele a família inteira pode fazer então. sim, Não é um fazer ali sozinho e sim. de repente mentalizar o que deseja e fazer a lição de casa completa. A família pode fazer, criança também pode estar dentro. Criança pode estar dentro. Aqui tem alguns assuntos que a gente faz a retrospectiva que ainda não é a fase da criança, né? Então, por isso que Ótimo. eu acho que os pais têm que fazer e eles têm que ir estimulando os filhos a fazerem, como carreira, finanças, né? Uhum, Então, isso ainda diz respeito aos pais, né? Mas o adolescente, ele já tem que aprender a lidar com isso, uhum, né? Então, você quer, sei lá, comprar um celular novo, então quanto você tem que economizar mensalmente uhum, para ter um celular novo? uhum, Poxa, então uhum. você, que tal criar uma meta mensal de economia, né, da sua mesada ou do dinheiro, enfim, que é lhe dado, para que você atinja isso? Né? E quando ele consegue atingir, aquilo tem um símbolo muito maior do que um simples iPhone ganhado, um simples celular Sim, ganhado, sim, com entende? certeza. Então, isso para o adolescente você já consegue avançar mais. Para a Que legal. criança, de uma forma mais lúdica mesmo, Aham, né? aham. Na verdade, o programa é para o pai, é para a mãe, e Uhum. eles de alguma forma vão introduzindo os Isso. filhos, né, É, talvez nesse próprio processo de reunião familiar, né. sim. No planner, inclusive, Ju, no planner, a edição 2025, uma das áreas mais importantes desse planner é a construção do propósito, Uhum. porque muitas vezes, e aí vai muito de encontro com o que você está trazendo, de um propósito, um desejo, um sonho, vai nortear a rotina. Então, Uhum. muitas vezes, ali aquele adolescente já tentou várias formas de se organizar, Uhum. mas virou organização porque tem o quê? Quando, na verdade, o Planner 2025 traz outra proposta, que é o seguinte: nós vamos organizar a rotina, só que daqui a pouco. Antes disso, nós vamos construir os teus desejos. Quem você quer ser na escola? Uhum. Qual foi vamos fazer uma retrospectiva do ano anterior, e aonde você vai precisar colocar mais energia, porque a partir do momento que esse adolescente reflete, constrói os seus propósitos, os seus objetivos, construir a rotina lá em fevereiro, quando as aulas começarem, vai fazer sentido ele fazer a lição de casa. Vai fazer sentido ele Sim. estudar para a prova, porque ele tem uma meta maior. A meta não é fazer lição, a meta é conseguir terminar o ano sem recuperação, Uhum. fazer só o primeiro ciclo de provas e não pegar o tempo todo provas de recuperação e ter que estudar duplamente, não ter que ficar fazendo aula de reforço, enfim, tem um tantão de benefícios que eles vão então experimentar
a partir do momento que coloca essa rotina em prática. Então, talvez olhar para a construção do propósito como a base de uma rotina bem organizada, né? Isso. Uhum. E a rotina bem organizada é primordial para você conseguir cocriar, Tá. né? Porque após você sonhar, após você decidir o que você de fato quer realizar para o Uhum. próximo ano, você vai criar e vai vibrar, né? E vai ter emoções que te façam concluir, te façam todos os dias se esforçar por aquilo. Porque sem um Sim, esforço, seja ele de mental ou físico, você não vai atingir o que você quer, com né? certeza. E quando eu falo mental, é porque eu também ensino sobre a mentalização daquilo que você quer. Tá. Então é muito importante que todos os dias você entre em contato com aquilo que você deseja, porque é Uhum. muito fácil da gente se perder. Uhum. E o que eu venho percebendo é que os jovens hoje, eles fisicamente estão mais fracos, né? E isso saiu, inclusive, esse mês, uma pesquisa científica que diz exatamente isso, né? Eles têm menos força de trabalho. Acho que isso Uhum. também tem muita relação com o que a gente viveu na pandemia, né? Sim. Muito tempo dentro de casa, né? Então a força física hoje é menor. E, portanto, a força de trabalho, o esforço que eles fazem hoje, essa resistência está menor. Uhum. E aí, se eu não tenho ainda um norte, se eu não tenho um porquê real para Uhum. mim, né? Então, olha que importante que é hoje para os pais, e para os pais também, né? Porque se você fica só pagando conta, dívida, É. aquilo vai me tirando a Mina, né? vontade. Energia. Exato, Uhum. mina Uhum. energia. Uhum. Então, como é direcionar? E tem uma outra questão que é como a gente atrai, como a gente percebe os sinais ao nosso redor Tá. que vai fazer com que a gente traga conexões para a nossa vida que vão fazer a gente realizar os nossos sonhos, Tá. né? Então, Uhum. isso também é uma outra coisa que precisa ser ensinada para a criança. Uhum. Né? Quando a Uhum. criança ela percebe algo ao redor dela que tem relação com isso, então você mesmo fazer aquelas conexões, falar, olha que legal, isso está no seu quadro, olha que legal, isso tem relação com o seu sonho, Muito bom. né? E os pais, claramente, também precisam fazer isso nas suas próprias vidas, Sim, sim. né? Agora, Ju, propósito alinhado, reunião familiar realizada para que a gente se comunique, uma rotina bem organizada. Como agir diante desse cenário que parece ser um cenário perfeito, e ao longo do ano as coisas não são tão bem desenhadas assim, né. Temos Uhum, algumas frustrações no meio do caminho, temos uhum, planos que precisam ser refeitos. uhum. Como as metas ficam diante desses eventos inesperados do ano? Eu acho que uma das coisas importantes é aprender a lidar com as frustrações que Tá. acontecem. Uhum. O processo de cocriação não é linear, então, Tá. para ninguém. Então, assim, tem coisa, claro, que a gente vai realizar fácil e tem coisa que a gente vai dar a volta no mundo. A gente vai ter que começar a recomeçar processos, encontrar pessoas que você achava que eram certas e não eram, mas que foram importantes para o crescimento, né, no Uhum. meio do caminho. Uhum. Então, isso também é importante, né? E deve ser ensinado nas famílias e deve ser repensado pelos pais. Que não é na primeira dificuldade de realizar algo que você queira que você tem que desistir, né? É a mesma coisa a família que quer construir uma casa, Tá. né? Imagina quantas dificuldades para você encontrar o terreno certo, Claro. fazer a documentação desse terreno. Então eu sempre digo assim, junto com as realizações, vem as dificuldades das realizações, né? Sim, sim. Então, você quer viajar, tudo bem, só que aí você tem que tirar o visto, tirar o Uhum. passaporte, arrumar a mala. Então, todas as realizações, elas exigem um esforço. E Uhum. muitas vezes, na primeira derrapada, na primeira dificuldade, às vezes a pessoa fala, tá vendo, não era pra mim. Tá vendo, isso é Tá. muito difícil. Tá Uhum. vendo, eu tenho que desistir. Só que se é algo que você sente dentro de você, que é para você, é o seu sonho, a sua realização, não dá para desistir na primeira vez. Talvez você Claro. precise de mais tempo, mas é muito importante. Agora, tem uma outra questão que é a baixa capacidade de foco e atenção que a gente tem vivido Uhum. hoje, né? Então, a gente ter essa baixa
esse baixo foco faz com que a gente também perca, né? Então, por exemplo, digamos que você queria comprar uma casa, só que aí aparece um carro incrível, eu amo carro. E aí eu falo, poxa, mas aí eu acho que eu vou pôr o carro, e aí depois meu amigo comprou um carro, né? E aí a viagem com os meus filhos, depois eu vejo, né? A gente Tá. faz um outro ano, é que aqui é uma oportunidade incrível. Então, a gente está vivendo um mundo de muitas possibilidades, né? Uhum. Vamos pensar, Distrações, né? muitas distrações. Sim. Vamos pensar nos nossos avós. Quantas realizações nossos avós poderiam fazer, Nossa. né? Viagem, nas férias, os nossos avós, eles faziam para onde? No máximo para casa da família. Sim. E nós? Uhum. Nós temos um leque absurdo. Você falou, ó, eu tenho 15 mil para gastar em viagem. Você pode ir para um leque. Aí, poxa, mas eu fui para lá. Não, mas aí eu deveria ter ido para lá. Então, essa perda de foco do que a gente realmente quer faz com que a gente desgaste, desvie, né? E a gente não se alinhe em relação aos... Então, vai aparecer coisas no caminho, Uhum. mas a gente não é ser rígido. Tá. Talvez a gente precise flexibilizar, claro. Uhum. Mas é a gente perceber se a gente não está flexibilizando demais ao ponto de eu nunca chego em lugar nenhum. Ô Ju, isso tem relação, por exemplo, com aquele pensamento, sabe aquele pensamento da dieta? Eu tô muito cansado, eu mereço. Essa coisa do eu mereço pequenos benefícios ou pequenos prazeres, é essa mentalidade que nos distancia ou nos distrai dos nossos sonhos maiores que requerem processo? Sim, com É. certeza. Para uma pessoa que tem a vontade de realizar o emagrecimento, né? Quando ela está cansada, ela perde o foco, né? Uhum. E naquele momento vem uma emoção, né? Que é essa Sim. emoção de estresse, de eu preciso, e aí ela esquece do acordo em manter Uhum. a alimentação, né? Ou reduzir o álcool. Aí vai lá e Uhum. toma 2, 3 taças de álcool. Então, entende que a gente precisa ter muita clareza e diária Uhum. para que a gente não caia nesses deslizes que vão acontecer para todos nós, Uhum. né? Uhum. Mas não pode ser tão frequente ao ponto de me distanciar É. e me frustrar. Uhum. E pensando em famílias que têm filhos, e eu aqui sempre na defesa de crianças e adolescentes, o modelo, né? Então, pais que sonham e perseveram no sonho, a gente também ensina para as nossas crianças e adolescentes o poder da espera, né? Sim. O valor que tem na construção, a história de a vida não vem de mão beijada, muitas vezes a gente quer falar isso em tom de sermão, e esquecemos de ensinar no dia a dia. Então me parece que esse lugar da cocriação também tem esse poder, né, de ensinar uma habilidade para a vida, que é a Isso. habilidade da espera e de suportar processo, Isso. né, não suportar como algo ruim, mas de encarar o processo, talvez esse seja o melhor termo. Isso, e mantendo a sua vontade, mantendo a sua energia vital Aham, voltada para aquilo, muito né? bom. Então é um processo maravilhoso, assim, eu venho acompanhando, então você vê famílias transformadas, de fato, né? Uma das questões que a gente trata lá, que você pode colocar no quadro, são as questões de relacionamento, né? Uhum. Então tem famílias destruídas por não conseguirem conectar pais e filhos, mas muitas vezes a gente realiza simbolicamente, né? Então você vai melhorando aquilo, não da forma, eu não quero que a minha filha case, eu não posso querer algo para minha filha nesse nível, mas a felicidade, independente eu quero vê-la feliz, né? Eu quero terminar o ano tendo esta sensação. Então a gente vai ensinando sobre essas métricas que a gente pode colocar no quadro ou não, tá? Muito bom. E uma outra coisa é sobre os arquétipos, né? O que são arquétipos? Tá. São símbolos de visualização que levam para o meu inconsciente, né? Nós temos o lado consciente, aquilo que eu consigo acessar, e o lado inconsciente que eu não acesso, né? Dentro de mim. Mas que isso fica comandando muito da minha vida. E os arquétipos, esses símbolos que a gente coloca dentro do quadro, eles vão mandando para mim essa energia, esse foco que eu preciso, né?
Então, por exemplo, esse ano eu tinha dentro do meu quadro a leveza, né, como um foco. E eu coloquei uma bailarina, porque para mim aquela bailarina clássica representava muito no movimento, é a foto, a imagem que eu coloquei, da leveza. Então, eu tenho pessoas que colocam a águia, que colocam a borboleta, como eu quero me transformar, eu preciso mudar, e Uhum. a borboleta simboliza aquilo para aquela pessoa, Muito bom. né. Uhum. Então, como a gente se conecta com a imagem, e aquela imagem me traz aquilo de fato que eu quero. Então a gente também faz esse trabalho de buscar o nosso símbolo do ano, o nosso símbolo pessoal, o É nosso muito arquétipo do poderoso, ano. muito poderoso. Bom, eu sou Sim. prova viva disso. Eu amo, não perco o Cocriando nunca. Este ano estou mais do que inscrita e Sim. essas transformações vão nos fortalecendo, né? Eu Uhum. chego ao final de 2024 com uma sensação de que foi um ano cheio de desafios, como é sempre, mas com tantas conquistas, porque eu Sim. visualizo essas conquistas, traz pra Uhum. gente esse lugar da gratidão, de Uhum. acessar a gratidão e de reconhecer mesmo, não Uhum. só os esforços, mas aonde esse esforço nos levou, né. Sim. Ju, que delícia, obrigada, obrigada por nos Agradeço. conduzir a lugares tão especiais e obrigada por estar aqui. Obrigada pela oportunidade de contar um pouco sobre esse trabalho e obrigada por acompanhar coisas tão lindas vividas aí por você e pela sua família, é uma honra. Querida. Uhum. Obrigada, gente, até a próxima.